Bom, então, damos as boas-vindas a todo mundo, né? Todos que estão pelo Meet, pelo YouTube também, em paralelo. Antes de tudo, a gente gostaria de dizer que a reunião é interativa aqui pelo Meet, né? Então, as pessoas podem se colocar pelo chat, também, se quiser colocar alguma palavra, né? Realizar alguma questão, é só sinalizar pelo chat que a gente passa a palavra para poder interagir. Né? O nosso amigo Tarso está aqui, ele é do Grupo Espírita Leon Denis, lá de Uberlândia, né? Então, esse mês aí estamos com a presença do pessoal de Minas, trazendo pão de queijo virtual para a gente, né? E aí, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindo, Tarso, um bom estudo para você. Antes de passar a palavra, a gente vai ler as questões. Hoje nós estudamos as questões 93 até a 95, que o título é Perispírito, lá na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1º dos Espíritos. Então, as questões dizem assim, 93. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Resposta. Envolve uma substância, vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, um envoltório, que por comparação se pode chamar perispírito, envolve o espírito propriamente dito. Essa é uma nota de Kardec. Na questão 94, ele pergunta, de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Eles respondem, do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Subpergunta A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Bom, essas são as questões que a gente estuda hoje, e a gente vai passar a palavra para o nosso amigo Tárcio. Fique à vontade. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Muito bom. Bom, então, eu acredito que eu já começo pelos agradecimentos mesmo, a oportunidade aí de estar com vocês, e eu acredito que é muito agradável esse formato de estudo, de interação, então, assim, mais do que eu faço uma solicitação para vocês, me interrompam, por favor, mandem mensagem no chat, se vocês acharem lembrarem de alguma mensagem que seja conveniente, que seja próxima desse nosso estudo, então mandem no chat, a gente pode transformar esse estudo num estudo bem interativo. Particularmente, pessoalmente, eu prefiro estudos do que muitas vezes até palestras, exposições, porque essa troca que a gente faz de informações, essa troca de conhecimentos, de perspectivas, de impressões, ela parece tão rica, né? Quando a gente se senta numa mesa com vários livros, e aí cada um se lembra, às vezes, de um trecho, de uma experiência que já viveu, e aí cada pessoa vai contribuindo ali, né, com a sua própria experiência e com o seu próprio conhecimento, parece que se torna tão rico, né, a mesa, ela se torna tão farta, e é interessante a gente já até começar por essa comparação mesmo, né, porque o que Jesus sempre falava era de que nos sentássemos à mesa e compartilhássemos o pão, né, olha que símbolo bonito, e aí, inclusive, um símbolo muito bonito, se a gente for pensar até dos mineiros, de que compartilham não só o pão de queijo, parece que já tem um tempero e um sabor até mais apurado, né? O mineiro elevou essa partilha do pão a um outro nível, né?
não só pão, o pão de queijo. E foi muito interessante esse mês, não sei se vocês repararam, mas faltou só a Larissa para o mês virar o mês do Café com Espiritismo, né? Para quem não conhece, a gente tem aí esse projeto de divulgação espírita também, em que todos os dias a gente faz divulgações de mensagens, trechos curtos de livros, de citações, em que a gente tenta ali fazer uma síntese de reflexões, às vezes, mais abrangentes, num espaço mais curto, né, num tempo mais curtinho, em mensagens de 5, 7 minutos, inclusive a gente divulga, estou fazendo merchandising aqui, né, do Café com Espiritismo, mas é um trabalho muito bonito que a gente tem feito, eu, o William Jacob, o Gustavo Silveira, a Larissa Chaves, porque ele tem dado muito certo, ele tem dado muitos frutos, assim, a gente repara que o feedback do pessoal tem sido muito bom. Muitas pessoas, às vezes, não têm tempo de verem palestras mais extensas, participarem, às vezes, presencialmente e até virtualmente de estudos, pela escassez do tempo. Então, nos parece que essas mensagens vão até as pessoas, né? Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé, né? E a gente tem grupos aí de WhatsApp, se vocês quiserem, podem me chamar depois também, me procurarem pelo Facebook, a gente integra vocês desse projeto. Não são grupos fechados, a gente não tem bom dia, boa tarde, boa noite, porque justamente para não criar essa poluição de informações, né, a gente manda uma mensagem só pela manhãzinha, e aí vocês têm a oportunidade de ouvir aí na hora que vocês tiverem tempo, tiverem interesse. Então é isso, né, muito bom partilhar mesmo esse conhecimento, né, e hoje a gente vai tratar de um tema que eu considero particularmente um tema muito complexo e elaborado, porque, e talvez seja até um tema que a gente, que será muito abordado nos próximos capítulos do Espiritismo, né, nos próximos estudos, eu digo assim, de uma forma mais lúdica, né, nos próximos capítulos, porque o perispírito é justamente esse intermediário entre matéria e espírito, né? Então, é o que faz esse elo de ligação entre mundo espiritual e mundo material. Então, assim, talvez esse vai ser o caminho que a gente vai ter que percorrer enquanto estudiosos espíritas. Essa é a matéria, talvez, que a gente mais vai estudar para o futuro, né? Porque a gente vai fazer, talvez, essa talvez seja a matéria que faça a união entre ciência e religião, né? Como Kardec coloca lá nos primeiros capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se leis materiais e leis morais ou espirituais, elas fazem parte das leis divinas e naturais, então elas não podem se contradizer, elas têm de se encontrar, né? Uma não pode contradizer a outra. Então, onde elas se encontram, né? Onde há esse elo de ligação entre ciência e religião, entre matéria e espírito, entre moral e material. Então, assim, esse talvez seja o estudo, um dos mais importantes que a gente tem que fazer hoje, para que a gente vá aos poucos colhendo esses frutos desse estudo, né? Mas Kardec, ele faz essas perguntas justamente nas questões 93 a 95, ele faz perguntas-chave para a gente ter um ponto de partida de interpretação de que é esse perispírito, né? O que ele é, quais são as propriedades, de que forma que ele se comporta, é quase um Globo Repórter mesmo do perispírito, né? De tentar achar ali o que é, onde ele se encontra, como ele é. E aí a primeira percepção que a gente tem de perispírito é de que ele é um invólucro semimaterial, ou seja, ele ainda é matéria, mas ele é uma matéria tão sutil para a gente, né, às vistas materiais, que ela é, como dizem os espíritos, assaz vaporosa, né? Ela pode se elevar na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, ele já começa trazendo características até materiais mesmo para a gente, né? De que o perispírito, ele tem essa capacidade.
ainda é muito grosseiro às vistas espiritual, mas às vistas materiais ele é tão vaporoso que ele é imperceptível aos olhos materiais, às vistas humanas, né? Então, o que ele é, então, né? Ele está entre matéria e espírito, né? Justamente isso. Ele é o elo de ligação, esse elo de conexão que tanto faz com que o espírito possa se manifestar na matéria, quanto faz que o espírito tenha as impressões materiais, ou seja, as sensações. Ele que faz essa integração, por exemplo, dos nossos 5 sentidos, né? Quando a gente consegue ver algo, automaticamente essa impressão visual, ela vai para o nosso cérebro e ela é captada pelo nosso espírito através dessas impressões sensoriais. E aqui nesse estudo a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque talvez essa abordagem mais material, ela é uma abordagem que tem que ser feita pelos cientistas mesmo, né, talvez os médicos, os biomédicos, né, a biologia, essas ciências da saúde que podem explorar ali melhor as propriedades mais materiais, né, mais sensoriais do perispírito, porque para a gente parece que ainda não tem um elo mais consistente de ligação, né, ainda fica meio perdido, assim, de que, mas como que é, né, como que é essa conexão, como que as impressões partem de meios materiais e chegam até a nossa consciência, até o nosso espírito de fato. E aí, eu acredito que uma informação muito importante e relevante, particularmente quando eu descobri essa informação, eu fiquei quase que maravilhado, mas a gente sabe que o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, e cada uma dessas 4 partes, ela tem, posteriormente, uma elaboração melhor nas outras obras de Kardec, que são a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e a obra O Céu e o Inferno. Então, quando Kardec está abordando sobre perispírito, sobre espírito, sobre o mundo espírita como um todo, ele depois, posteriormente, elabora melhor esses ensinos, essa lógica do mundo espírita lá no Livro dos Médiuns. E aí tem informações muito importantes lá na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 1º, eu vou fazer a leitura para vocês, para que a gente possa ter um ponto de partida aqui das reflexões. Ele diz, lá nesse capítulo 1º da segunda parte, no item 54, ele vai falar o seguinte, ó, para nos servirmos de uma comparação material, diremos que perispírito, no caso, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento. Então, a gente está partindo aqui de uma premissa material, Kardec faz essa lógica para que a gente justamente tenha essa comparação mais visível, né, aos olhos, porque ele, mais à frente, mais adiante, no item 59, ele vai fazer uma comparação tão interessante, porque ele vai comparar esse fluido elétrico, essa ação do perispírito sobre a matéria, e essa, vamos dizer assim, essa percepção da matéria pelo espírito, como se fosse aqueles fluidos, tanto elétricos, quanto gasosos, quanto líquidos, que fazem com que motores mais elaborados materialmente possam ser conduzidos ali, que tenham força de propulsão, né, física, mecânica. Ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer perguntas chaves nesse item 59 desse mesmo capítulo. Ele vai falar assim, ó, perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com o auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. Semelhante objeção, certo que não será formulada por um homem de ciência, até porque o homem de ciência, ele consegue conceber ali esses meios extremamente sutis, como os gases, os líquidos, que têm uma força de propulsão tão grande, que são capazes de mover matéria pesada mesmo, né? Vide automóveis,
que hoje nós temos até automóveis elétricos, né, movido a energia elétrica mesmo, vide, por exemplo, os próprios foguetes, que são movidos por essa força de propulsão ali de fluidos sutilíssimos, né? E aí ele continua dizendo o seguinte, ó, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sob as vistas, não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra os seus mais possantes motores, ou seja, não são gases extremamente rarefeitos que movem essa indústria, esses motores ali de máquinas industriais que são extremamente pesadas. Então, as primeiras vistas, né, a gente poderia perguntar assim, como é possível um gás tão rarefeito mover uma máquina tão pesada como as que a gente vê em indústria? E aí ele continua, quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Então, aqui são perguntas chaves para a gente ter um ponto de partida dessa conexão, né, entre espírito e matéria, que é o perispírito, né? Ele é assaz vaporoso, rarefeito, sutilíssimo, mas mesmo ele consegue transportar essas impressões do espírito, essas impressões coordenadas pela inteligência, de forma que a matéria reaja sobre essas impressões, reaja sobre essas propulsões, essa força mecânica que ele tem, né? Porque a gente tem exemplos na própria natureza, como Kardec coloca, né? Exemplos na própria indústria, nos próprios motores, na nossa física atual, a gente já tem esses exemplos às vistas. E aí a gente começa a entrar nessa primeira reflexão, porque muitas vezes a gente começa a pensar em espírito como uma coisa até meio mística mesmo, né? Quando a gente pensa assim, como pode um espírito levantar uma mesa? Como que podiam aqueles fenômenos ali das primeiras horas do espiritismo, em que as mesas giravam sozinhas, vamos colocar assim, giravam sem que a gente visse ali com os olhos materiais as causas ali? É porque as causas são sutis, né? Como o gás rarefeito é muito sutil. Então, o Kardec tenta sempre trazer para a gente essa comparação do nexo causal, né? Sempre existe uma causa. Todo efeito ali que a gente consiga ver os efeitos, ele tem que ter uma causa. E se é um efeito inteligente, como ele diz lá na obra Gênese, a causa também tem que ser inteligente. Então, mais do que analisar fenômenos, nós estamos analisando princípios materiais e espirituais, né? Porque senão, se a gente partisse do nada, a gente olhasse para um carro, por exemplo, e falasse assim, aquele carro, ele anda sozinho? Como que ele anda? Talvez a pessoa, uma criança, à primeira vista, pense que o carro, ele é um autômato, né? Como se fosse um animal, o carro anda sozinho. Mas não, tem uma causa interna ali daquele carro que faz com que ele se mova na rua. E que é essa causa? É um motor, que nós sabemos que está ali dentro do capô do carro, todo organizadinho, bem trabalhado pela nossa engenharia moderna, e é esse motor que faz com que gases extremamente feitos, líquidos ali, como a gasolina, o diesel, eles possam entrar num processo de combustão e fazer com que aquele motor vá se movendo aos poucos. Então, a gente já tem a causa motor daquilo ali, né? E aí, se a gente for pensar, também já aproveitando essa analogia do carro, a gente poderia dizer assim, mas quer dizer que o carro se move aleatoriamente? Não, quem que guia o carro? Não é o motorista? Não é o motorista que está ali no volante, dirigindo, acelerando, freando? Então, aquele motorista a gente poderia colocar nessa analogia que ele seria o espírito, né?
quem conduz ali aquele carro. E o carro, no caso, como se fosse o nosso corpo mais grosseiro e até o nosso corpo mais sutil, que é o corpo perispiritual, né? Tem uma reflexão muito interessante, e aí eu recomendo muito a leitura do livro No Mundo Maior, em que o instrutor de André Luiz, o Calderaro, ele vai fazer reflexões muito importantes ali sobre tanto o corpo perispiritual quanto a organização da consciência mesmo, né? Porque o tempo todo, e eu acredito que aqui nas reflexões do Gustavo, eu acredito que umas 2 semanas atrás, eu ainda não consegui ver, mas ele talvez, os meninos já comentaram que ele fez uma defesa muito bem feita do livro Nosso Lar e das obras de André Luiz, né? Porque quando a gente faz uma leitura de André Luiz, parece-nos muito material, né? Parece que não muda muita coisa do nosso mundo aqui material. E aí a gente pensa, nossa, mas não seria um mundo espiritual, jamais rarefeito, sem tantas organizações terrestres e humanas mesmo? Só que quando a gente lê as obras de André Luiz, fica parecendo para a gente que o plano em que ele se encontra é um plano quase que imediato ao nosso, né? É um plano muito próximo do nosso. São, de fato, né, os umbrais do mundo espiritual, ou seja, esse pórtico de entrada ali. E aí, não poderia ser diferente que a organização deles seja muito próximo com a nossa, né? Porque são vias de fato, né? É um caminho que a gente vai trilhando. Com certeza, se espíritos puros tivessem feito essas psicografias pelo Chico, talvez o mundo que eles retratassem seria sem analogia para a gente, né? Mas André Luiz, ele traz o tempo todo essas observações, principalmente desses instrutores, de estruturas psíquicas, estruturas perispirituais muito próximas do nosso corpo material. E aí a gente tem que ter essa compreensão de que existe um nexo causal, né? O espírito, que é um ser totalmente desmaterializado, ele precisa de ter uma cadeia de ferramentas ali para que ele possa se manifestar. E da mesma forma, ele precisa de ter ali aquelas estruturas mais materiais para que o espírito colha as impressões do mundo material. Então, há sempre um elo ali de ligação que é feito gradualmente, né, entre planos. E aí, Calderaro, nesse livro O Mundo Maior, ele vai trazer uma reflexão de que esse corpo perispiritual humano, ele diz assim, vaso de nossas manifestações é, por ora, a nossa mais alta conquista na Terra no capítulo das formas. Para almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Então, eu achei tão interessante essa frase, porque ele diz assim, ó, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra no capítulo das formas. E quando ele diz aqui no capítulo das formas, eu me lembrei de uma reflexão que todos vocês devem conhecer, que é o mito da caverna, por Platão, quando ele vai trazer justamente essa reflexão de um mundo das ideias e de um mundo das formas, né? Lá ele vai colocar o quê? Um retrato bem básico da reflexão que ele traz para a gente. Homens dentro de cavernas veem ali na parede espelhados a projeção da luz. Eles veem as próprias sombras projetadas na parede. E aí eles identificam aquelas sombras na parede e eles acreditam que aquilo é o mundo real. Mas aí, o que acontece? Um homem consegue se libertar, sai da caverna e percebe que o mundo real estava lá fora. Estava nesse mundo ali que ele depois vai tratar como o mundo das ideias, né, dos pensamentos, o mundo da luz, de fato. E aquele mundo das sombras era um mundo das projeções, um mundo das formas. Então, assim, é difícil para a gente que, vamos dizer assim, para a gente que encarna, passa por um processo de esquecimento, para a gente que está imerso dentro do meio material, fazer essa volta, né, aos princípios.
essa reversão para as causas, né? Porque se a gente for analisar mesmo um arcabouço ali do espiritismo, o mundo real e o mundo principal é esse mundo espiritual, é o mundo das causas, o mundo dos princípios, esse mundo do pensamento. Kardec, quando pergunta para os espíritos como se pode conceber espírito sem matéria, e aí os espíritos respondem, pelo pensamento. Então, o pensamento, ele é o código, ele é o protagonista ali da vida, né? Então, o mundo real seria o mundo espiritual. E o mundo material é uma projeção desse mundo espiritual. A gente tem que tomar cuidado também nessa reflexão para não criar uma ideia daquele filme do Matrix, né? Porque senão a gente acha que isso aqui é mentira, né? E não é, porque o que a gente está querendo tratar, na verdade, é que o mundo moral é o principal. Então, as mesmas leis a que o mundo material está submetido, ele também está submetido a essas leis morais, porque ambas fazem parte de um todo, de uma mesma lei de organização, mas essas leis morais, elas representam muito mais do que as leis materiais, porque o nosso mundo aqui, a nossa terra, essa nossa casa aqui, até pequena, quando a gente vai comparar com o macrocosmo, né, com os planetas, com as organizações astronômicas, a nossa casa terrestre é um reflexo ali de um ordenamento muito maior, né? Então, a nossa casa ela representa um todo, né, um ecossistema, mas muito reduzido. Então, assim, talvez a gente pense assim, sempre que aqui estão contidas todas as leis, e talvez até estejam, mas de uma forma muito monocromática. Jesus, lá no livro Boa Nova, retratado pelo Humberto de Campos, ele faz uma reflexão esclarecendo para João ali sobre os efeitos da prece, sobre a importância da prece. Eu não vou me lembrar o capítulo certinho, mas ele diz assim, ele vai comparar os efeitos da prece com uma situação em que um agricultor ali, um lavrador, ele está cavando um poço na terra. E aí a primeira frase que ele diz para João, ele fala assim, o exemplo da natureza é muito pálido, mas ele representa os mesmos princípios da ação da prece e da necessidade da prece. Então, assim, dentro da natureza, dentro dessas leis materiais, estão contidas ali de uma forma bem pálida, como diz Jesus, todo o ordenamento moral que, de fato, organiza os mundos e organiza também, por conseguinte, o mundo material. Então, o perispírito, ele faz parte do domínio das formas, ou seja, de uma projeção, mas mesmo assim, ele está submetido ali a organizações tanto morais quanto materiais. Nesse capítulo, Calderari ele vai trazer uma explicação de que muitas vezes a gente observa as enfermidades físicas sob as vistas totalmente materiais, quando, na verdade, a causa principal delas quase sempre se encontra ali naquele espírito, naquele perispírito que somatiza, né? Acho que esse é um termo, se houver algum psicólogo aí, me corrija, mas acho que esse é um termo muito da psicologia, né? Dessa somatização. Então, a gente traz ali já características, enfermidades morais que são somatizadas por esse perispírito e pelo corpo material. E aqui a gente tem que fazer um cuidado muito grande, né? Porque quando a gente vai fazer essas interpretações entre mundo material e moral, as pessoas às vezes tomam como se não é uma coisa, é a outra, né? E assim, nós sabemos também que o mundo material, ele tem as suas organizações, o seu ordenamento. Então, às vezes, nós estamos passando por enfermidades, vamos colocar aqui, transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, que às vezes a causa mais imediata desses transtornos seja de fato uma causa material, seja de fato ali contida no corpo, que pela sucessão dos eventos reencarnatórios, às vezes demanda-se que aquele espírito precise passar por aquela prova
material mesmo. Então, assim, é muito importante a gente pensar que não é só com coisas morais que a gente trata coisas espirituais, né? A gente tem que ter sempre aquele paralelo. Senão, a gente começa a rejeitar remédios, como a gente tem visto hoje, coisas muito absurdas, de as pessoas rejeitando vacinas, e achando que tudo ali, às vezes, é uma causa espiritual. E não é. Nós sabemos também que o corpo, ele tem ali a sua organização material. Ambos se encontram, e a gente tem que sempre preocupar, né, com um tratamento ali simultâneo, concomitante. Ao mesmo tempo em que se trata o corpo, se trata o espírito. Lá no Grande Enigma, Leon Denis traz uma reflexão muito bonita sobre isso, né, que ele recorre àquela frase lá do mente sã, corpo são, né, porque, e aí ele vai até fazer uma alusão aos romanos ali, aquelas estátuas mesmo em que eles desenhavam ali, esculpiam um corpo muito bonito, como a gente tem depois no Renascimento, né, aquele retrato aqueles retratos do homem mesmo, que a gente retorna ali até um culto humano mesmo, do corpo humano, porque a gente sabe que o corpo humano, ele foi trabalhado durante longo tempo para que ele atingisse ali um aperfeiçoamento biológico, um aperfeiçoamento ali completo, né? Tanto que a gente tem hoje a engenharia biomédica tentando esculpir membros que sejam ali exclusivamente materiais, e aí nesses momentos é que a gente percebe o quanto os nossos membros, o quanto o nosso corpo, ele é perfeito, né? Depois que eu comecei a usar óculos, por exemplo, eu tenho muito essa percepção, porque o óculos suja o tempo todo, né? E aí o tempo todo a gente tem que tirar, ficar limpando o óculos. Nossa, isso às vezes irrita mesmo a gente fala, nossa, podia se limpar sozinho, né? E pensem no nosso olho humano. A gente não precisa ficar limpando o nosso olho. O olho, por si só, ele se limpa sozinho. Ali, eu não conheço o mecanismo de uma forma mais complexa, mas a gente sabe que muitas vezes entra um cisco no olho, então começa a lacrimejar ali, o olho começa a produzir as lágrimas, e isso limpa o olho. Então, olha que bonito, né? A gente tenta fazer mecanismos que sejam materiais para nos ajudarem com as vistas, de fato, do corpo humano, quando, na verdade, o nosso corpo humano, ele já tem essa capacidade perfeita, né? E aí, Calderaro... Oi, pode falar. Desculpa te interromper. A gente tem 3 perguntas que rolaram, 2 no YouTube e uma aqui do Saulo. Lá no YouTube, logo no início, quando a gente lê as perguntas, a Cláudia pergunta para a gente o que é fluido universal. Então, acredito que ela seja assim, que ele fala, né, logo na pergunta 94, né, a resposta é que retira o envoltório do fluido universal de cada globo. Então, acredito que tenha sido por aí a dúvida dela. E o Saulo também mencionou a questão... Desculpa te interromper, mas eu não entendi a pergunta dela direito. Ela perguntou o que é o fluido universal. Então, a dúvida dela deve ser dessa questão que ele responde, que retira o envoltório do fluido universal, né? E aí tem a questão do Saulo sobre a sua visão a respeito dos órgãos do perispírito, né? A visão da parte dos espíritos que interpretam o perispírito sem órgãos, né? E a gente tem informação de que existe essa composição do organismo. E uma outra pergunta da Cláudia, que já é um pouco diferente dessa que estava falando da lei moral, ela perguntou se as leis morais podem ser comparadas aos 10 mandamentos. Então, tem 3 perguntas bem diferentes aí. Aí eu estou te colocando para você ver se você consegue falar sobre elas. Que bomba, né, Suzana? Mas olha só, primeiro comentando sobre a questão 94, né, e até já nessa continuidade ali das reflexões de Calderaro, a gente, ela perguntou justamente sobre o fluido universal, né, então,
pela lembrança aqui, a gente sabe que Kardec trata lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem para Kardec que há uma trindade universal, né? De Deus, Espírito e Matéria. Então, a gente tem que tentar, é como se fossem 3 caixas, de uma forma, assim, bem, eu acredito que simplificada, né? Eu acho que é interessante a gente comparar, assim, 3 caixas. Então, a gente colocaria, assim, tudo que existe tem que fazer parte de um desses 3 elementos. Ou é de Deus, ou é da matéria, ou é do espírito. Então, o que é o fluido universal? Ele seria como se fosse contido dentro desse princípio material, porque eles vão tratar lá o seguinte, até eu vou recorrer um pouco ali à filosofia, porque eu acho que vai ser uma reflexão interessante. Quando a gente analisa aqueles filósofos pré-socráticos, em que eles estudavam a arqué, o princípio basilar de todas as coisas, cada um trouxe o seu conceito ali pessoal, né, o seu pensamento. Uns diziam assim, não, tudo parte, tudo começa, a gênese de tudo é pela água. O outro falava, não, eu acredito que seja pelo ar ali, no ar que a gente vai encontrar aquela matéria mais pequenininha, que é a basilar para todas as coisas. E aí, esse pensamento, ele vai evoluindo, até que a gente fale assim, tudo é um agrupamento de átomos. O átomo é a matéria mais pequenininha que a gente pode encontrar na natureza. E aí, hoje, a gente sabe que existem partículas menores do que o átomo, partículas subatômicas, né? E aí, esse fluido cósmico universal, ele é como se fosse a menor de todas essas partículas. E ali, através desse agrupamento, através dessa elaboração do fluido cósmico universal em suas diversas organizações, é que toda a matéria vai sendo constituída. Então, quando Kardec trata ali na questão, quando os espíritos tratam nessa resposta da questão 94, o que fica parecendo para a gente é que tanto matéria, corpo material, quanto corpo perispiritual, eles são elaborações mais complexas do fluido cósmico universal, porque ambos são materiais, né? A diferença é que o perispírito, ele é semimaterial porque ele é mais sutil, e por ser sutil, por ser mais rarefeito, é que ele consiga fazer esse elo de ligação com o espírito, né? Então, assim, quando a gente fala, quando eles tratam aqui de que passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, é como se eles dissessem assim, para que o espírito se manifeste em meio material, ele se utiliza ali daquelas matérias e daqueles fluidos daquele mundo, daquele plano, né, daquela dimensão, vamos colocar numa comparação muito vulgar, para que ele possa se expressar, né, para que ele possa cumprir ali essa tarefa encarnatória. Então, assim, e aí a gente sabe que quanto mais depurado o espírito é, quanto mais puro, mais sutis são esses elementos do globo que ele utiliza, né? Mas sempre colocando que são elementos que ele se utiliza do fluido cósmico universal e do meio material, né? Porque é a matéria que cria esse obstáculo para a manifestação do espírito, né? E aí isso tem uma comparação moral tão interessante, porque quando a gente diz assim, né? Quanto maiores são as nossas provas em vida, maior vai ser a nossa vitória posterior, maior vai ser a nossa força moral posterior. Por quê? Porque são nos obstáculos em que a gente consegue extrair de si mesmo ali aquela força moral que faz com que a gente encare as provas, busque as soluções. Então, assim, não seria a matéria criando o obstáculo à manifestação espiritual? Eu acho que esse seria ali o comparativo, o porquê, né, dele ir se utilizando ali, e aí, na medida em que o espírito vai evoluindo, talvez ele não precise de obstáculos tão grandes, ele talvez já possa trabalhar com elementos mais sutis e mais complexos, né, porque a gente sabe que os espíritos, a gênese espiritual, os espíritos são criados simples e ignorantes. Por quê? Porque eles começam ali, é como se fosse uma escola, né? Eles começam em séries muito básicas, em que eles trabalham as coisas
igual Jesus falou para João, de uma forma muito pálida, monocromática, até que eles vão se engrandecendo, vão adquirindo complexidade e completude, para que eles possam trabalhar ali coisas mais elaboradas, né? E também, se a gente for pensar, a limitação material de mundos, por exemplo, mais materializados como o nosso, elas são um obstáculo à liberdade do espírito para que ele não faça coisas coisas erradas de forma grandiosa, né? Porque pensem só, nós, Terra, humanos terrestres, né? A humanidade da Terra, como uma humanidade sem tantas bases morais, se nós tivéssemos uma maior capacidade de manipulação da matéria, dos fluidos, talvez a gente já teria destruído muito mais coisas do que nós já destruímos, né? Vide a nossa organização, vide o meio ambiente, né? O quanto a gente já não deteriorou o meio ambiente da Terra. Então, assim, talvez essa tarefa de regeneração futura seja a gente reconstruir a Terra, né? De tudo que a gente já destruiu. E aí, agora, passando para a pergunta do Saulo, o que eu vou ler aqui para eu retomar o raciocínio, Suzana. O que você acha da visão de parte dos espíritas que interpretam o perispírito sem órgãos? Eu acredito que seja muito... Saulo, eu até lembro que no nosso primeiro FELD, aqui no Fórum Espírita Leão Denis de Uberlândia, você trouxe reflexões do Bozano, né, de que o Bozano ali, ele já trazia essas comparações e esses conceitos que André Luiz explora, e pessoalmente eu não li Bozano, tenho muita vontade, mas ainda foi uma leitura que eu não consegui fazer, mas a gente percebe o seguinte, né, se a gente já querer colocar ali que esse plano imediato ao nosso seja tão desmaterializado que nem órgãos ele tenha, né, então a gente perde o espírito de sequência da natureza, né, porque a gente sabe que a natureza não dá saltos. E aí, Emmanuel traz uma reflexão muito bonita, que eu já li várias vezes, eu acho que é a explicação de muitas das coisas de natureza, de evolução, de leis naturais, que ele diz assim, né, não te creiais capaz de trair o espírito de sequência, que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. A semente de agora será flor no porvir. A flor de hoje será fruto amanhã. Disse Jesus, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste. Isso não quer dizer que já estejamos habilitados à glória celestial, mas que em matéria de aperfeiçoamento é indispensável tenhamos todos a coragem de começar. Então, ele traz de uma forma muito poética e muito bonita essa reflexão de que tudo na natureza se encadeia, né, pela uma sucessão de eventos, tudo tem um nexo causal, né, e esse nexo causal não é um salto. Então, pensem só, o corpo material é uma projeção do corpo até espiritual, mas o corpo material muito materializado, muito ali separado, certinho, em órgãos, né? E aí a gente vê que as interpretações ali, os relatos de André Luiz, ele faz aquelas interpretações de centros de energia, né? Que a gente conhece lá no Oriente como os chakras, porque talvez tudo parta por essa questão, por esse lado da energia, né? Porque, assim, imaginem só, se fosse uma coisa, assim, totalmente desmaterializada, talvez seja até desmaterializada a propósito, mas é preciso que a gente vá, aos poucos, estudando esses órgãos materiais e perispirituais para a gente compreender o funcionamento das coisas, né? Porque, assim, se isso é um espelhamento, uma projeção, então, por essa projeção, por essa observação material, que a gente vai entrando no domínio das causas, né? Se a gente fosse, por exemplo, pegasse o motor de um carro e não desmontasse o motor, não analisasse ele,
Não, até uma comparação muito melhor. Os botânicos, os biólogos, o que que eles faziam? Eles iam abrindo ali aqueles bichinhos no começo ali da biologia, né? Abrindo os bichinhos, vendo como eles eram organizados, aí eles iam classificando de acordo com as suas semelhanças, com as suas diferenças, e é através desse estudo que a gente consegue interpretar o domínio das causas. Então, é por isso que a gente consegue, por exemplo, falar assim, para que o coração funciona, né? Como que ele funciona? Ah, vamos abrir, naqueles tempos ali mais antigos, vamos abrir o bichinho, vamos entender como é que é o coração ali da minhoca. E aí, através de organismos mais simples, é que o homem conseguiu, aos poucos, entender mecanismos mais elaborados. Porque se a gente já quisesse, imaginem só, um homem das cavernas tem uma capacidade ali de ter uma máquina de raio-x, aí ele consegue, às vezes, ver todo o corpo humano. Mas como que ele vai interpretar esse corpo humano se ele não tem conhecimentos básicos para entender aquelas estruturas ali mais complexas? Então, é preciso que tenha uma coisa ali material, né? E eu acredito que quando esses espíritas olham para essas obras de André Luiz e veem que isso não é um mundo espiritual, de fato, eles têm razão de que não é um mundo espiritual mais depurado, mas é um mundo muito próximo do nosso, né? É o mundo imediato, né? O umbral, a porta de entrada desse mundo espiritual, né? Suzana, qual era a terceira pergunta? A terceira, acredito que saia um pouco do nosso tema, mas acho que foi quando você mencionou a parte da moral, e aí a Cláudia perguntou: as leis morais podem ser comparadas aos 10 mandamentos? Assim, sai um pouco mesmo do tema, mas faz sentido, igual a gente tem comentado aqui, né? A gente sabe que existiram 3 grandes revelações, que é ali aquelas revelações do Antigo Testamento, mais personificadas em Moisés, depois a gente tem o Evangelho ali, com as lições, os exemplos de Jesus, e agora o Espiritismo tentando explicar isso tudo, né? Porque, assim, são uma sucessão de revelações em que muitos conhecimentos, e aí eu vou colocar até morais, mais exclusivamente, muitos conhecimentos morais foram tentados ali, foram abordados por essas revelações para que o homem fosse se esclarecendo. E aí, naquela época de Moisés, a gente tem ali um decálogo com leis muito, vou recorrer até um pouco ao direito agora, com leis muito positivadas, né? Leis muito taxativas. Não matarás, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Então, assim, lá, acredito que no Levítico já trazia esse amor ao próximo, né? Como Jesus depois ensinava. Então, toda essa sucessão de eventos que a gente vê do povo hebreu, relatada ali nos livros reunidos no Antigo Testamento, que a gente chama, eram leis morais, mas de uma forma mais pálida, né? E aí Kardec depois faz até uma opção por criar essa organização de um decálogo moral, talvez justamente para que não se perdesse ali, né? Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele diz? Ele coloca um capítulo lá exclusivamente para tratar sobre a fala de Jesus quando ele disse: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Por quê? Porque a gente tem uma tradição moral se operando há vários milênios na Terra. E aí, até puxando essa reflexão, se tudo se encadeia na natureza, com certeza também em ensinamentos morais, tudo se encadeia para que a gente tenha uma melhor compreensão. E aí, assim, se a gente quiser, no Espiritismo, romper com essas tradições do passado, se a gente falar assim, não, só o Espiritismo agora é que tem razão e só ele explica, e o resto a gente vai esquecer, né? Fingir que nunca existiu. Então, assim, a gente está perdendo um material muito bonito, muito relevante,
em que vários ensinamentos morais foram ensinados para a humanidade, né? E assim, eu acredito que um dia o Espiritismo ele vai conseguir explicar e esclarecer todos esses ensinamentos, tanto do Evangelho quanto do Antigo Testamento, né? É tão bonito, né? Eu acredito que quando a gente não entende aquelas leituras que a gente faz do Antigo Testamento, quando tem algo ali que não faça sentido às primeiras vistas, é porque a gente não entendeu, né? A gente não entendeu ali o que o profeta quis dizer, o que o povo ali interpretou errado, o que não era vontade divina e os hebreus achavam que era Deus ali manifestando, né? Então, assim, quando a gente tiver em dúvida sobre alguma coisa lá, eu acho que é porque carece de muitos estudos, né? Carece de muitos esclarecimentos. E não é dando saltos que a gente vai conseguir entender tudo, né? É aos pouquinhos, né? E aos poucos a gente vai... eu acho que só entendo 1% do Velho Testamento. É verdade, a gente tem muita dificuldade. E não é uma cultura que é a nossa, né? A nossa cultura atual é muito diferente daquela cultura antiga. E eles tinham um contato com a natureza muito maior do que o que a gente tem hoje, né? Então, por aqueles símbolos ali da natureza, é que muitas coisas eram explicadas. Então, assim, para retomar agora sobre o perispírito, eu acredito que tudo faça parte ali desse encadeamento dos eventos, né? Quando a gente pensa em efeitos, tudo que a gente vê manifestado como um fenômeno mediúnico, um fenômeno da natureza, aquilo tem causas, né? Nada aparece do nada, o nada não existe, né? Como manifestam os espíritos em O Livro dos Espíritos. Então, tudo tem que ter uma causa. Se a gente não conhece as causas de algum efeito, é porque a gente precisa de mais material para conhecê-las. Então, a ciência tem que avançar, a filosofia tem que avançar, a religião, ela também tem que ser mais esclarecida, esses pensamentos morais, eles precisam ser mais elaborados para que a gente entre no domínio das causas, né? E eu acredito que esse seja o princípio de tudo. Mas, quando a gente pensa em perispírito, a gente está pensando numa construção, né? Uma construção que é nossa. Porque na última questão, Kardec vai perguntar sobre a forma que o perispírito tem, né? Ele diz, o invólucro semi-material do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem a forma que o espírito queira. Então, essa primeira parte da resposta dos espíritos, ela tem uma importância e um valor tão grande, porque a forma que o perispírito tem é determinado pela vontade do espírito. Então, é o próprio espírito que vai determinando e que vai construindo essa forma perispiritual. Então, quando a gente se eleva moralmente, automaticamente aquele nosso corpo perispiritual, ele ganha uma sutileza e uma depuração maior, né? Então, quando a gente pensa assim, nós vamos elevando pelos planos do mundo espiritual. Na medida em que a gente evolui, o nosso perispírito ele vai ficando mais leve, né? Uma comparação muito da natureza. Ele vai ficando mais leve e ele consegue elevar-se no mundo espiritual. Por quê? Porque isso é uma projeção de uma elevação moral. Então, ali é o corpo perispiritual ganhando contornos mais sutis, justamente por essa depuração espiritual, né? E aí, assim, a gente tem a instrução, eu acredito, como um horizonte que a gente pode ali ir se instruindo e ganhando o horizonte, e o amor, essa elevação moral de justamente amar mais, ter mais empatia, essa é uma vertical que a gente faz da nossa elevação e da nossa trilha ali espiritual, né? E eu fico com a reflexão de Leon Denis, lá no capítulo quando ele aborda sobre o amor no problema do ser e do destino,
porque ele faz justamente essa comparação, né, de que o amor é a vertical e o conhecimento é a horizontal da vida, porque a gente não prescinde dos dois, ou seja, a gente precisa tanto de instrução quanto de elevação moral, retratada pelo amor, né? Pela empatia, por essa demonstração amorosa que a gente faz ali com a caridade, é o que dá qualidade, que dá sabor para a vida, né? Então ele diz assim, ó, são necessários a sabedoria e a ciência, longos esforços, uma lenta e penosa ascensão para conduzir-nos às altitudes do pensamento, que o amor e o sacrifício alcançam com um só salto rapidamente. Com o seu entusiasmo, conquistam a paciência, a coragem, a benevolência, todas as virtudes enérgicas e suaves. O amor refina a inteligência, alarga o coração, e é com a soma do amor acumulado em nós que podemos medir o caminho que percorremos em direção a Deus. Então, assim, eu gosto tanto dessa reflexão, porque é como se Leon Denis estivesse explicando para a gente uma régua, né, de evolução espiritual, uma métrica. Como que a gente entende, como que a gente analisa se o espírito já é mais ou menos evoluído? É pela soma do amor que ele consegue fornecer, que ele consegue sentir, por essa empatia, que é a percepção, né, que ele consegue ter ali dos outros, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, assim, são duas asas pelas quais o espírito vai alçando o seu voo, né? E tudo isso, se a gente for analisar a literatura espírita, está retratado de uma forma mais material, né? Como essa elevação, por exemplo, perispiritual de diversos planos. Então, eu acredito, assim, que muitas das coisas que a gente ainda não tem conhecimento e não consegue elaborar melhor, é porque falta material, né? E aos poucos a gente vai explorando e conhecendo, né? Então, assim, tudo se encadeia, né? E é preciso que a gente vá analisando essa cadeia, essa sucessão de eventos, de manifestações, para que a gente entre no domínio das causas, dos princípios e das leis, né? Das leis naturais, leis divinas. Acredito que deu tudo certo, e apesar de a gente espraiar um pouco ali pelas leis morais, mas retomamos um pouco e dá para fazer uma conexão legal, né? Foi ótimo, tá? A gente agradece. Tivemos problemas com a transmissão do YouTube, cortou agora o finalzinho lá, a conexão estava instável na transmissão, mas a gente vai publicar esse vídeo lá no nosso canal, ele por inteiro, que a gente está gravando ele por aqui. Né? A gente já sabia que a conexão não estava boa, e aí tivemos esse cuidado de gravar, então, infelizmente, né? Se quem estava no YouTube assistir isso depois, né? A gente destaca o nosso pedido de desculpas, que às vezes acontece essa conexão, né? Nessa quarentena, todo mundo utilizando muito, às vezes fica um pouco sobrecarregado, né? Mas foi ótimo o estudo aqui, foi muito bom mesmo. A gente tá todo mundo aí falando no chat que adorou, que pena que acabou. E bom, vamos encerrar a nossa reunião e a gente dá uns avisos após a nossa prece, tá bom? Então vamos reunir nossos pensamentos, agradecendo por esse estudo que nos agregou muito em nossos conhecimentos, em nossas reflexões, e que com certeza esse momento de troca já é por si só agregador, acolhedor, nesse momento em que precisamos estar com os nossos corações mais próximos dos amigos. Que possamos, então, neste momento, agradecer a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos auxilia, e que possamos estar aqui novamente, na próxima semana, no evento de amanhã também. Que assim possa ser, possamos dar por encerrado mais esse estudo. Bom, uns recadinhos breves.
né? Amanhã nós temos o nosso seminário sobre moral espírita, com os amigos Daniel Salomão e Eli. Eu coloquei um link aí no chat, onde tem todas as nossas redes sociais, e também tem o link para o seminário, mas ele também está no YouTube lá, já programado, então dá para definir o lembrete, para vir a notificação no celular, né? Então amanhã vai ser muito bom o tema Jesus segundo o Espiritismo, que é o título do livro, né, dos amigos que vão estar falando para a gente, e a gente convida todos, né, que estão aqui, e caso, né, estejam só assistindo esse vídeo pelo YouTube mais tarde, né, também vai estar a reprise no YouTube, vai ficar gravado no nosso canal da SES, então quem não puder assistir também pode assistir a reprise. E é isso, a gente pede a todos que acompanhem a gente nas redes sociais, a gente está sempre colocando lá os avisos, os eventos, os temas das próximas reuniões. A nossa próxima reunião, no sábado que vem, são as questões seguintes, né? Diferentes ordens de espíritos, que é a questão 96 até a 99, e quem vai estar aqui com a gente é a Dirce Oliveira. Então, a gente espera todo mundo aqui no sábado que vem, para mais um estudo, que com certeza vai ser tão bom quanto o de hoje, né? Então, a gente agradece a todo mundo. Obrigado, Tarso, pela sua disponibilidade, pelas suas palavras, suas reflexões foram muito boas para a gente. Fiquem todos com Deus. Beijão, gente.